vamos continuar conversando com a neurocirurgiã doutora Cecília Grangeiro. É só conferir. Estamos de volta. Hoje, direto do Churrasco da Vila, que fica na rua Fortaleza 569, na Vila Municipal, telefone 98450-3970, onde você tem o melhor da carne na sua verdadeira essência. Gente, uma costela de chão aqui, você tem todo sábado e domingo. Então, Churrasco da Vila é aberto para o almoço e jantar, e é sempre em harmonia com a natureza, porque está diante de um bosque onde você tem o verde na sua verdadeira essência. Aqui você degusta uma carne, um cupim, uma picanha, uma costela, olhando para as árvores. E quando não, quando você menos espera, está caindo um fruto ali próximo de você. Mas isso tudo, gente, é possível. Por quê? Porque o homem ainda está pensando nessa parte da vida, que é a natureza. E hoje, com a honra e o prazer de estar com uma simpatia muito grande, doutora Cecília Grangeiro, neurocirurgiã, e tem a sua linha direta com a clínica Zendor, telefone 99188-9988. Doutora, a gente falou um pouco de dores nas costas, um pouco de dores de cabeça, e lembro para vocês que isso aqui não é uma consulta, isso aqui é uma entrevista, mas que se torna uma mini consulta, porque você que está desse outro lado tem muita curiosidade de saber muitas coisas, que nós não temos tempo para fazer tudo isso, mas vamos assumir o compromisso de trazê-la outras vezes para que ela possa dar continuidade nesse bate-papo. Então, muitos óbitos, doutora, ocorrem em função do AVC. Existe uma prevenção? Sim, existe uma prevenção. Nós temos basicamente dois tipos de AVC, né? O AVC isquêmico, que é a grande maioria dos AVCs, e o AVC hemorrágico, que é quando há uma rotura, quando há o sangramento dentro do cérebro, e às vezes nós precisamos fazer um procedimento cirúrgico para drenar. O AVC isquêmico tem vários fatores de risco. Quais são eles? Obesidade, tabagismo, sedentarismo, diabetes, uso de bebidas alcoólicas. Então, realmente, a prevenção a prevenção é a gente melhorar tudo isso, realizando exercício físico, dormindo bem, diminuindo o estresse, não é? Melhorando a qualidade de vida. Muitos pacientes acima do peso, diabéticos, hipertensos, estressados, que dormem mal, podem evoluir com AVC. Então, realmente, o melhor na neurocirurgia é a gente prevenir, para que o paciente não chegue até uma condição extrema que precise até de cirurgia. Alguns casos também de AVC isquêmico precisam de procedimento cirúrgico, que é quando a gente realiza uma descompressão no crânio, né, da pressão intracraniana. A gente tira uma porção do crânio e a gente faz uma cirurgia descompressiva. Mas são cirurgias assim em últimos casos e situações extremas de AVCs isquêmicos extensos, e toda cirurgia tem seus riscos. Então, realmente, o mais importante é a gente prevenir, né? Fazer o check-up neurológico. Eu vejo que muitos pacientes realizam check-up cardiológico, que é o que meu marido faz, né? Mas assim, nós precisamos também criar a cultura do check-up neurológico, avaliar a sua parte neurológica, realizar o Doppler de carótidas também, que é uma ultrassonografia, fazer uma avaliação com o neurologista ou com o neurocirurgião, e assim prevenir intercorrências, né? Prevenir a isquemia, prevenir sangramentos também. Muitos pacientes hipertensos, descontrolados, os pacientes rebeldes, né? Também que mantém aquela pressão arterial muito elevada, podem apresentar sangramentos também intracerebrais e pode deixar sequelas graves. Isso que eu gosto de explicar para os pacientes. Aí eles me perguntam, que sequela? Depende da localização do sangramento, da extensão do sangramento. Então, nós devemos evitar essas sequelas neurológicas que algumas vezes podem ser permanentes. Bom,
Doutor, desculpa se eu te colocar numa saia justa, mas a senhora falou de qualidade de vida. Aí eu queria sim abrir um questionamento com a senhora. Como é que a gente pode ter qualidade de vida numa situação onde o pai sai para a rua, não tem trabalho? O pai está na rua e não tem o que levar para dentro de casa para alimentar os seus filhos e a sua família. Qual é a outra alternativa, então, que o ser humano tem que ter para ele ter qualidade de vida diante desses problemas? Boa pergunta também, né? Não é uma saia justa, realmente é um questionamento que a gente está se fazendo, a área médica, nós estamos discutindo muito sobre isso nessa grande crise que a gente vem passando, né? A pior crise na saúde, assim, que eu já enfrentei, ou que eu já lembro, que foi a pandemia, né? Muitos pacientes perderam emprego, muitas pessoas perderam plano de saúde, muitas pessoas estão passando fome, muitas pessoas estão com ansiedade, com depressão, com irritabilidade. Muitas pessoas perderam parentes e familiares com Covid, que foi algo assim avassalador para a nossa população, né? E além disso, muitas pessoas estão enfrentando também sequelas pós-Covid, a perda de memória, dor, ansiedade, depressão, transtorno do estresse pós-traumático. E eu acho que a qualidade de vida nesses casos é a gente procurar a espiritualidade, sabe? Apesar de ser, eu sou da ciência, né? Mas eu gosto realmente de unir a ciência, o bem-estar, a espiritualidade, procurar a Deus também, mas eu respeito todas as religiões, né? Mas assim, procurar ser otimista e ter fé. A gente já viu em trabalhos científicos que a fé ajuda nisso, né? Você ter fé, você ter persistência, acreditar em dias melhores, realmente faz toda a diferença quando a gente tem, ao contrário, aquele paciente que, né, é pessimista, que está insatisfeito sempre, que não acredita no seu tratamento. Então a qualidade de vida envolve tudo isso, a gente ter esperança, eu acho que essa é a palavra. Mesmo nos piores dias assim na pandemia, eu, né, não gostava de ver só o número de mortes. Eu até comecei a seguir no Instagram ou procurar na internet as boas notícias, apesar de tudo, né? As pessoas que tinham conseguido vencer o Covid, os empresários que conseguiram se reinventar, né? Que tiveram novas ideias, as pessoas que conseguiram persistir, seguir adiante. Eu sei que não foi fácil, não está sendo fácil. Estamos enfrentando uma crise ainda, uma crise econômica, né? Mas eu procuro não focar só nos obstáculos. Eu acho que a qualidade de vida envolve isso. A gente procurar soluções também, não é? E assim, e o meu consultório, é até importante falar sobre isso. Muitas pessoas que tentam melhorar essa qualidade de vida, melhorar a ansiedade, melhorar a depressão, ainda tem um preconceito de procurar o psiquiatra, que é outro tabu que a gente precisa quebrar também. Vou aproveitar a entrevista, né? Então, muitos procuram neuro, mas eu sou neurocirurgiã. Quando a gente identifica essa necessidade de um acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, para melhorar essa qualidade de vida do paciente que está trancado em casa, que não consegue sair, que está em pânico, que teve piora de alguns transtornos que já tinha anteriormente. Então, quando a gente tenta melhorar essa qualidade, a gente deve pedir ajuda, procurar ajuda. Procurar ajuda de um profissional capacitado, como psiquiatra também. Nós encontramos esse tipo de tratamento no SUS, né? É oferecido também no SUS. E eu acho que o mais importante também é o paciente não se sentir desamparado num momento como esse. E eu acho que isso também influencia de forma positiva. Doutora, buscar Deus, isso é um caminho que a gente faz muito. Eu até brinco com isso um pouco e digo que Deus já não aguenta mais ouvir minha voz, porque eu busco muito e procuro muito e ofereço muito também. Porque eu tenho um princípio que eu acho que as pessoas precisam se ajudar mutuamente, não se mutilarem, porque fazer o mal é muito mais fácil do que fazer o bem. E se nós procuramos fazer bem, a gente colhe boas coisas e bons frutos na nossa vida.
Então, o AVC, ele existe uma prevenção, doutora? Sim, como a gente estava conversando, a prevenção é o mais importante para o AVC. Como você vai prevenir o AVC? Fazendo o seu check-up cardiológico, verificando a sua pressão arterial, fazendo os exames de rotina, verificando o seu IMC, que a gente faz um cálculo do peso e da altura, isso é feito com um cardiologista. E com neuro, você vai fazer também um Doppler de carótidas, uma avaliação neurológica. Nós precisamos fazer exercício físico, dormir bem, ter uma boa alimentação. Eu sei que nesse período de pandemia tá difícil, né? Muita gente ficou trancada em casa, muita gente ficou sem poder sair, sem poder fazer uma caminhada. Mas a gente viu também que o sedentarismo, a obesidade, foi um fator determinante para a complicação de muitos pacientes. Então, eu acho que é o momento da gente procurar essa vida saudável. Eu sei que não é fácil, eu estou com uma Coca Zero bem ali, né? Uma Coca-Cola. Mas Bem a propósito. eu sei que não é fácil, né? E eu digo para os pacientes que eu não estou procurando agora, no momento, uma mudança radical. Não estou proibindo nada, mas vamos melhorar aos poucos, cada dia melhorar alguma coisa, melhorar a alimentação, beber um pouco mais de água, tentar dormir bem. O senhor sabe que até mesmo assim a pessoa manter contato com o familiar, ligar para uma pessoa que sente saudade, conversar com alguém, tudo isso faz parte do nosso tratamento, né? Além de fazer bem, né, doutor? Exato, exatamente. E muitas vezes durante a consulta, o senhor sabe que quando eu estou finalizando às vezes a consulta, e eu faço uma pergunta que muitos ficam assim assustados, que eu pergunto assim, ok, seu fulano, e o que o senhor gosta de fazer? Né? Eu pergunto isso para os pacientes porque a gente fica numa parte muito técnica ali no início, tentando identificar fatores de risco para AVC, tentando diminuir o risco do AVC, falando sobre qualidade de vida, sobre dormir bem. Mas e o que aquela pessoa que está na minha frente, o que aquela pessoa gosta de fazer? Né? Isso é muito importante, eu acho que também a gente deve aproveitar esse momento na pandemia para a gente pensar nisso. E alguns pacientes falam, eu gosto de ouvir música, eu gosto de cozinhar, eu não suporto cozinhar. Eu gosto de ler. Teve uma senhora que disse, eu gosto de estar com as minhas netas. Então, cada pessoa tem alguma coisa especial dentro de si, né? Eu já seria, eu gosto de vinho. De vinho, que bacana. O vinho pode, né? Doutora, vamos entrar então num assunto que também eu acho que eles vão adorar e vão gostar de estar ouvindo falar sobre isso. Nunca se falou tanto em Alzheimer, como a gente ouve tanto no nosso dia a dia. Nunca se viu esse assunto vir estar tão em voga como a gente tem visto ultimamente. Então, se na nossa sociedade isso aí está sendo tão discutido, é possível de fazer uma prevenção? Sim, o Alzheimer a gente não tem ainda uma única causa definida. Nós temos vários fatores que podem influenciar, não é, nessa perda de memória. Os pacientes realmente estão em pânico. Se na nossa sociedade isso aí está sendo tão discutido, é possível de fazer uma prevenção? Sim, o Alzheimer a gente não tem ainda uma única causa definida. Nós temos vários fatores que podem influenciar, não é, nessa perda de memória. Os pacientes realmente estão em pânico com a perda de memória, ainda mais agora com tudo isso que a gente passou. Muita gente vai até a clínica, já com esse, doutora, eu estou com Alzheimer, eu procurei no Google, né, que as pessoas procuram no Google, eu estou com todos os sintomas, muitos levam anotadinho para mim, já no caderno, que estão com Alzheimer, ou então levam a pesquisa para mim. E graças a Deus, em muitos casos, realmente não é o Alzheimer, mas assim como você perguntou das causas, dos fatores de risco, a obesidade, de novo, né? Obesidade, o sedentarismo, a hiperglicemia, que é a glicose aumentada, descontrolada. Então, tudo isso pode influenciar para essa perda de memória. Porém, o que eu estou vendo mais agora na prática, na clínica, é uma perda de memória não relacionada a Alzheimer. É uma perda de memória
daquela paciente que está há dias sem dormir, que está em pânico, que está com medo, aquela paciente que está, ou paciente que está muito preocupado com a sua empresa, que não consegue parar de pensar nos problemas, nos boletos. Eu sei que é difícil, né? Todos nós estamos passando por isso, né? Os empresários passaram por momentos bem difíceis, realmente. As pessoas da área da saúde, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, os médicos, trabalhamos muito na pandemia e agora a gente está vendo essa perda de memória também relacionada ao estresse. E a pessoa diz, doutor, eu não sei nem onde eu deixei minha chave, eu não sei onde eu deixei o controle, eu perco tudo na minha casa. Mas isso daí não está relacionado exatamente ao Alzheimer. Às vezes o cansaço mesmo, várias tarefas, as obrigações. A nossa vida mudou muito, né? Existe uma atividade, doutor, um exercício mental para que as pessoas possam fazer e ir desenvolvendo melhor a sua capacidade intelectual? Sim, os exercícios de criatividade, os exercícios também a gente pede para, às vezes, fazer as palavras cruzadas, os pacientes idosos, fazer atividades diferentes, andar de carro por caminhos diferentes, realizar coisas criativas, aprender a tocar um novo instrumento. Eu sempre falo sobre aprender a tocar um novo instrumento, mas eu tenho um sonho de aprender a tocar violino, mas eu nunca comecei. Mas eu falo para os pacientes, quem sabe um dia eu tenho um tempo para começar, né? Porque eu acho muito bonito, mas você aprender a tocar um instrumento faz muito bem para o cérebro, né? Aprender atividades, pintar, né? Desenhar. E aí vem aquela pergunta, né? Que eu falo, o que você gosta de fazer? Por exemplo, para mim, se dissessem assim, você vai aprender uma receita nova, eu disse, já era. Não gosto, não suporto. Não me chame porque vai dar errado esse negócio, né? Eu não sei cozinhar, minha mãe cozinha muito bem, mas eu não. Então acho que é preferir o violino do que uma receita nova, né? Linha direto com a doutora Cecília Grangeiro, 991889988. Nos encontramos então no próximo sábado às 12h30. Isto é Manaus e isto é o que você gostaria de ser. Informação é o que nós temos para vocês. Até lá!